Olá, eu sei que vocês estão aí, então eu trouxe aqui mais um momento Efatá. Abram-se os olhos. Bom, eu vi aí um vídeo de uma certa cantora que está se candidatando e está com aquele viés feminista, feminicídio. Nossa, fizeram assim um evento, parecia muito a Whitney Houston no filme O Guarda-Costa, quando ela se apresentou ali no palco, com uma capa, sabe, todo aquele glamour, impactando a massa. Foi todo esse show todo que foi feito. Mas eu tenho que trazer aqui, esclarecer o meu povo, né, o povo cristão, a igreja, que a nação brasileira, o problema da nação brasileira é a falta de caráter de ambos os lados. Tanto homens e mulheres são, né, eles sofrem e também causam violência. Não é só um lado que é prejudicado. O que está acontecendo? As mulheres cristãs, elas estão entrando em uma guerra tóxica contra a masculinidade, o patriarcado e também contra Deus. Né? Mas muitas não têm noção da cumbuca que estão colocando suas mãos. A mídia, ela infla os dados. Já foi declarado isso. Ela infla os dados sobre a violência doméstica. Morrem mais homens do que mulheres. Mulheres agridem mais homens do que homens agridem mulheres. Até saiu uma reportagem na Folha de São Paulo a respeito. Tá? Só dá um Google. Entendeu? Há indícios que essa lei aí da Penha, ela foi baseada em uma farsa. Agora não pode deixar a verdade vir à tona, porque vai ficar feio, né? Aí, enquanto isso, tem uma galera enganando um povo aí achando bonito, achando que Deus vai requerer. Aí, o que acontece? Proibiram até uma reportagem do ex-marido, né, dessa mulher que se baseiam aí a Lei Maria da Penha. Há canais na internet que não se curvam sobre esse fato e falam ali a verdade. Eu vejo que nem o Ricardo Ventura, o pastor Rodrigo Mocelini, também tem a Zelma Werneck, do Criados para Governar. Então, são esses canais assim que eu sigo e eu vejo, eles falam ali a verdade, sem esconder. Também tem o Feltrin, se não me engano, um jornalista independente, ele também apura bem esses fatos, não engana a população como tem feito. Agora eu achei ridículo essa futura candidata querer enganar a igreja, né, com esse fato, sendo que a própria mídia já foi, não tem mais o que esconder. Entendeu? Então aqui, eles procuram passar a verdade por trás dessa mentira. A igreja tem que parar de ficar engolindo qualquer movimento político capaz de moldar a mentalidade dos crentes. Esses movimentos se beneficiam da falta de conhecimento desse povo. E, em sua maioria, é nutrido por música, por louvor. Tá? Eu sei que a galera aí tem muito o que fazer. Então, nem sempre tem tempo de ficar estudando, tá lendo. Eu sei disso, eu sei a realidade. Porque eu também trabalho e sei como que é. Então, tem alguns louvores aí que hipnotizam, usam esses movimentos para hipnotizar as pessoas. Enquanto você canta, né? Enquanto eles estão lá cantando, eles manipulam a sua percepção dos fatos para te fazer engolir uma mentira como verdade. Nós devemos, igreja, olhar para a questão como adultos. Como diz lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14, que diz assim, que andam em unidade de fé em Cristo. Não deixam ser levados pelo engano dos homens, que com astúcia, né, enganam fraudulosamente. A igreja precisa acordar. O diabo, ele está nos púlpitos, enganando todos que não têm discernimento. Não deem palco para a mentira, não deem audiência para a filha do diabo. A violência abrange a todos. E quando um lado quer ser venerado, o outro é massacrado. A violência deve ser combatida assim, sem exceção. Se um homem sofreu, uma mulher sofreu, um jovem, uma criança, tem que ser combatida. Não tem que só apenas levantar a bandeira de um. Todos que sofrem violência têm que ser sim assistido, tem que ser, não, a sua dor não deve ser ignorada, tá? Então, o que acontece? A violência, ela deve ser combatida. Essa violência de gênero em destaque só exalta uma mentira. E os mentirosos eles vão para o inferno. Tá? E os que constroem a sua casa em cima de uma mentira ficarão prostrados diante do descrédito. Bom? Não votem em candidatos que apoiam essa mentira. Eles vão censurar a verdade como já estão fazendo hoje, até proibiram aí a entrevista da Rede Record, né, e também tiraram do ar um documentário da Brasil Paralelo.
Então, essas mesmas pessoas que apoiam são as mesmas que vão apoiar a misoginia, que quer calar a boca da igreja. Aí muitos estão aí apoiando, sendo levado pelo engano, e não tem nem a capacidade de parar para pensar um pouco. Então, essas mesmas pessoas que carregam essa bandeira, elas vão sim censurar a igreja no futuro. Tá bom? Então, pesquisem, gente. Dá um Google aí, pesquisem. Não engula qualquer coisa assim fácil. Então, os candidatos que apoiam esta mentira não terão capacidade de combater a corrupção, que de fato é o quê? O câncer dessa nação. Então, eu trouxe aqui, eu escrevo tudo que eu vou antes de passar aqui para vocês, fica melhor para eu não esquecer. Aí, o que está acontecendo? Querem que a sociedade, que a Constituição se moldem à falta de caráter de uma pessoa que não teve a capacidade de escolher alguém certo para estar ao seu lado. Uma coisa eu entendo, você atrai aquilo que você é. Se a pessoa se envolveu com outro que não presta e infelizmente está colhendo os resultados, os péssimos resultados das suas escolhas, a sociedade não tem culpa. Eu não sou obrigada a me prostrar diante do problema dela. Ela que errou em escolher alguém. Você acha que ela não foi alertada quando se envolveu com uma pessoa que ela tinha consciência que já não prestava? Mas eu tenho certeza que Deus manda os seus. Envia o pai, envia a mãe, envia sobrinho, envia tio, envia até alguém do nada para poder falar, olha, fulano não presta, sai dessa situação. Aí, mas querem pagar para ver, né? Aí, quando acontece uma atrocidade com os filhos, aí vem querer culpar a sociedade, vem querer colocar uma mordaça na sociedade para poder acatar com seus erros. Não, filho, cada um colhe o que planta. Tá? Então, você reveja aí o seu ciclo social, pare um pouco, antes de sair se envolvendo com qualquer pessoa que não presta, tanto homem, tanto mulher, para que a gente não fique aqui nesse, como dizem, né, a briga entre o mar e o rochedo, eu sou marisco, porque quem acaba sendo prejudicado acaba sendo eu. Porque vai chegar uma hora, eu tenho observado, não somente eu, mas até outros homens também, vai chegar uma hora, de tantas leis que estão sendo impostas aí, vai chegar um momento que um homem vai ter que pedir uma ação judicial para se relacionar com a sua esposa. Entendeu? É isso que eles querem. Olha que ponto está chegando a nação brasileira. Então você, crente, não caia nessa falácia, não caia nessa mentira, não caia nesse engano. Porque uma coisa que Deus odeia é aquele que propaga o engano, tá? Que tem o culpado por inocente, ou inocente por culpado. Então você pense bem quem você vai votar esse ano, tá? Não deixe que o engano entre na sua vida, tá bom? Então eu trouxe aqui minha análise a respeito desse quadro aqui, Efatá, abram-se os olhos. O que eu não pude expressar é que o Espírito Santo fale ao coração de vocês. Tá bom? Que Deus ilumine a mente de vocês. Não coloque cuidado com deputados, senadores. Analise bem, principalmente esses daí, que a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Porque eles estão ali, né? Ver a bagunça que eles fazem aí na nação por querer beneficiar apenas o seu próprio querer. Então nós, como crentes, temos que prestar atenção. Tá? Então não deixe o engano entrar na sua vida. Eu sou a Levina, eu peço que vocês curtem, comentem, compartilhem para que demais pessoas sejam esclarecidas em relação a esse fato. Fiquem com Deus.